Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos levar o melhor do futebol amador, dando destaque ao Cruzeirão da Massa. Cruzeiro apenas treinando, né, nesses últimos dias. No futebol amador também vamos dar destaque. O Terrão, tem jogo no Terrão. Vamos atualizar quais são os times que já estão classificados para as quartas de finais. Vamos falar da Copa Zé Regina, a Copa da Amizade também da Lagoa do Serrote. E no futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro, mais uma rodada, Flamengo líder. E vamos falar da Copa América. Amanhã tem Brasil, Argentina, ontem na Bacia das Almas, passou pela equipe do Equador. E nós vamos falar, lógico, da Eurocopa. A anfitriã Alemanha foi eliminada. E nesse momento está rolando o jogo de Portugal, 0-0 com a França, jogão de bola. Talvez mais um jogo decidido nas penalidades. Lembrando que Portugal e França, todas as vezes que se enfrentaram, quarta vez que se enfrentam em fase final, no mata-mata da Eurocopa, e das outras 3 vezes, todas elas foi empate no jogo, e na prorrogação sempre saiu o time, nunca foi para os pênaltis, e hoje está na iminência de ir para os pênaltis, já começou a prorrogação. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, às segundas e sextas. Às segundas a gente faz um pouquinho mais cedo, por conta do treino da Areninha, e hoje tem Ceará Sporting Clube, o Ceará recebe o Santos, por isso a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, porque a gente quer acompanhar o jogo do Ceará Sporting Clube. Certo? Então, nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal BC de futebol, o canal do Juan. Já trazer o destaque boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, o meu destaque vai justamente para a Eurocopa, que a gente teve as oitavas, já tivemos as oitavas e agora estamos nas quartas, em que hoje mais cedo a Alemanha perdeu para a Espanha dentro de sua casa, que era anfitriã, e com gols do Dani Olmo pelo lado da Espanha, e do cara lá que fez o gol, do Merino, que fez o gol aos 119 minutos do segundo tempo da prorrogação, jogo que marcou a aposentadoria do Neuer e do Toni Kroos. Exatamente, o Neuer, né? Ele se aposenta da seleção alemã, mas não se aposenta do futebol, ainda vai continuar jogando no Bayern de Munique. O Toni Kroos não, esse sim está aposentado. Ele agora vai fazer muita falta, é um jogador muito bom, fez história no futebol europeu, principalmente no Real Madrid, campeoníssimo pelo Real Madrid, e nesse momento pendura a chuteira, com a derrota amarga dentro de casa, a Eurocopa saindo nas quartas de final para a Espanha sempre castigando a Alemanha. E vamos começar falando, Juan, já a gente fala de Eurocopa, vamos começar falando de futebol amador, o Cruzeirão da Massa, só treinando, está treinando na Areninha. Hoje tem treino dos meninos, visando as próximas competições. O Cruzeiro que está em 3 competições, né? 3 competições, 2 não iniciaram ainda, e o Cruzeirão está classificado para as quartas de finais. Domingo passado, acabou eliminando o São Gonçalo de Mutambeiras na categoria principal. O time aspirante acabou sendo eliminado, então o Cruzeiro está classificado, esperando, né? Agora que começou as oitavas de finais, ainda faltam 6 jogos, daí saiu o sorteio para saber quem o Cruzeiro vai pegar nessa competição. O Terrão, que é destaque nesse momento do bate-bola, já tem 2 times classificados na categoria aspirantes. Na categoria aspirantes tem 2 times, e na categoria principal também o Juan vai atualizar quem está classificado. No quadro B, classificou o Bahia e o São Gonçalo, e no quadro A, o Cruzeiro e o PSV, e amanhã é destaque porque tem Real Madrid das Pedras de Fogo contra o Fortaleza de Canafístula. Lembrando que nesse final de semana só tem esse jogo, o destaque lá é esse jogo, dia 6, o Real Madrid das Pedras de Fogo, o Fortaleza da Canafístula. Domingo tem um evento na Santa Rita, então não tem jogo, não tem rodada, volta só no final de semana. Tá certo? Então, como nós falávamos, o Cruzeiro, além do Terrão, está classificado à quarta de final, ele está garantido na Copa Aos Ferreira, tá certo? No Melado, o Cruzeiro vai jogar, saiu o grupo, Juan, ele vai estar ao lado do Aragão,
Miraíma e também do Vila Nova do Tabuleiro do Gado. Então vamos desejar boa sorte ao Cruzeirão. O Cruzeiro, que no ano passado participou dessa competição, só que o segundo quadro, esse ano vai com os 2 quadros, vai forte o Cruzeiro. Vamos torcer, mandar um abraço para o compadre Elvis, para o Dedé, os presidentes do Cruzeirão da Massa, para o Levi, treinador, todos os jogadores, os torcedores, né, o Tigerard, torcedor ardoroso do Cruzeirão da Massa. Cruzeiro também, Juan, aqui está lá, classificado não, está garantido na segunda Copa Society da Arena Juremal. Essa semana saiu a relação dos jogadores que vão participar dessa competição. Lá também são grupo de 3 e o Cruzeiro faz parte do grupo D, Juan. Quais são os times que estão no grupo do Cruzeirão da Massa? São Caetano, provavelmente o de Cacimbas, e o Fluminense do Riacho Fundo. Esse São Caetano, Juan, é o atual campeão, né? Ainda tem no grupo C o São Paulo, do Tabuleiro do Gado, o Barcelona do Chinelo, do amigo Kleber. Temos também amigos do Hernando. O Hernando sempre coloca bons times. No grupo A a gente tem o Juventude do Pajeú, o PSG de Casinhas, a gente tem também o PSV da Lagoa do Serrote, e no grupo B a gente tem o Vila Nova do Tabuleiro do Gado, a Fazenda Nova, deve ser o Barcelona Fazenda Nova, e amigos do Kleber. Acho que esses amigos do Kleber é dos tanques, essa competição que tem uma premiação R$ 1.500 para o campeão, o segundo colocado R$ 1.000, terceiro colocado R$ 500, o quarto colocado R$ 300, tem também R$ 100 para o artilheiro, para o melhor técnico e para o goleiro menos vazado. Lembrando que todos esses premiados acompanham também um troféu, lá a organização do meu amigo Kleber Carneiro e do Ivanaldo, Juan. Essa competição já começa dia 13, lá a inscrição é R$ 200, Juan, R$ 200. Dia 13 também, passa esse final de semana, Juan, já começa dia 13, abertura, Juan. Lembrando que lá tem iluminação na Arena Juremal, então os jogos vão acontecer às 16 horas, o primeiro jogo, e o segundo jogo às 18 horas. O primeiro jogo é o Vila Nova do Tabuleiro do Gado contra o Barcelona da Fazenda Nova, às 16 horas, e às 18, o Juventude do Pajeú contra o PSV da Lagoa do Serrote, esses jogos do dia 13. No dia 20, às 16 horas, a gente tem o São Paulo do Tabuleiro do Gado contra o Barcelona do Chinelo, e às 18, o São Caetano de Cacimbas contra o Cruzeiro do Barro Preto. Daí, Cruzeirão nessas duas competições. O Cruzeiro também, Juan, que está se preparando, né? Além do terrão, além da Copa do Juremal, lá do meu amigo Kleber, do Campeonato do Melado, tem a Copa, né? A primeira Copa aqui na arena, da Areninha do Barro Preto, a organização do pessoal que fazem o Cruzeiro. O organizador é o compadre Elvis. E já está decidido, Juan, a inscrição vai ser R$ 100. Nos próximos programas a gente atualiza direitinho, a inscrição vai ser R$ 100. Alguns times, mais de 20 times já estão confirmados. No decorrer dos programas a gente traz todas as atualizações, tabela, né, regulamento, a gente vai trazer tudo direitinho aqui para as pessoas acompanharem essa competição que vai acontecer aqui na Areninha. Ok, Juan? Na Lagoa do Serrote, Copa, a 12ª, Juan, a 12ª Copa, que está 17ª, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote, vai começar o mata-mata. O mata-mata começa nesse sábado, dia 6, e o Juan vai atualizar. Aliás, vai falar o jogo que faz a abertura, o jogo de abertura desse mata-mata lá é as quartas de finais, Juan. O jogo de abertura é o PSV da Lagoa do Serrote contra o Arco da Aliança de Santana da Caraú. Aí, lembrando, Juan, que lá a gente tem o confronto também do CRB da Boa Vista contra o São Paulo. Esse São Paulo é do São Bento. O G9 da Veneza contra o Baixada. E o Real Madrid do Pedregal contra o Santa Rita City. Lembrando que são 8 times, todos classificados, primeiro e segundo quadro, com exceção do CRB da Boa Vista. Quem acompanha é a equipe do Santana. O Santana que acompanha acompanha o CRB. O CRB não classificou os 2 quadros. O Rosinho, vamos falar agora da Copa Zé Regino. Mandar um abraço para o Joelzinho, que é o organizador, é o promovente dessa competição. E a gente tem continuidade, né? Jogos no sábado e domingo. Todos esses jogos acontecem lá na Arena Antônio Martins Lima, em Riacho das Flores. E a gente vai ter jogo no sábado, Juan. Que é o Flamengo do Beira-Rio contra o Grêmio do Marapatá. E
No domingo, a Portuguesa do Assentamento contra o Juventus da Mutuca. Juan, então, essa competição, como eu falei, é organizada pelo Joelzinho. E lá, Juan, até quinta-feira. Quinta-feira é o último dia. Por exemplo, o time vai jogar sábado e domingo, no final de semana. Até quinta-feira tem que mandar a relação dos jogadores, tudo certinho, para saber quem vai participar do jogo, tá certo? Não tem essa de falar só no dia, não. Então, o Joelzinho, o pessoal da organização, eles têm conhecimento de todos os jogadores que vão fazer parte da partida logo na quinta-feira, tá certo? Então, a gente vai acompanhar essa competição que há 2 anos atrás o Cruzeirão da Massa foi campeão na categoria aspirantes. Vamos falar agora, Juan, do futebol brasileiro. O destaque é a Série A, 14ª rodada. Na segunda-feira, Juan, a gente fez o programa, faltava só o jogo do Palmeiras contra o Corinthians. O Palmeiras em casa acabou ganhando 2-0 do Corinthians. E fechando a rodada número 13 e a rodada 14, o Juan vai atualizar os resultados. Cuiabá perdeu de 2-1 para o Botafogo, Criciúma 1-0 no Cruzeiro, Vasco fez 2-0 no Fortaleza, o Atlético Paranaense perdeu 2-1 para o São Paulo, Red Bull Bragantino 3-1 no Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro perdeu de 4-2 para o Flamengo, com show de bola do Bruno Henrique, o Bahia 2-0 no Juventude, o Grêmio 2-0 para o Palmeiras, jogo que está 2-2, jogo que estava 2-0 para o Grêmio, só que o Palmeiras foi lá e empatou. O Corinthians 3-2 no Vitória, para dar uma respirada, e o Fluminense, uma com a equipe do Internacional que segue afundado. Esse jogo do Fluminense que marcou a estreia do Mano Menezes. O Mano Menezes é o novo treinador da equipe do Fluminense. O Fluminense continua na lanterna. O Corinthians ganhou no finalzinho, isso ajudou muito, né? Porque estava perdendo, estava afundado na zona de rebaixamento, ainda está na zona de rebaixamento, mas agora está com a mesma pontuação do Vitória, o primeiro que sai. Então, rodada muito boa. O Flamengo é o líder com 30 pontos, 3 pontos à frente do segundo colocado, o Botafogo, que está à frente do Palmeiras e do Bahia, no saldo de gols. Então, o Palmeiras é o terceiro, o Bahia é o quarto, São Paulo é o quinto. O São Paulo que se recuperou, né, ganhou do Atlético fora de casa, já tinha ganho no final de semana do Bahia, bem, e o Atlético Paranaense caiu um pouco, né? Só é o sexto colocado, Red Bull na 7ª, Cruzeiro na 8ª, Fortaleza 9º, o Internacional é o 10º, o Atlético Mineiro é o 11º, o 12º é o Criciúma, o Juventude na 13ª, o Vasco na 14ª colocação, o Cuiabá é o 15º, Vitória na 16ª colocação, mesma pontuação do Corinthians. O Corinthians aparece dentro da zona da degola, é o 17º, o 18º é o Grêmio, só que o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Grêmio só jogou 12 vezes. O Atlético Goianiense, que tem novo treinador, é o Mancini. O Mancini é o novo treinador do Atlético Goianiense, aparece na 19ª colocação, e o Fluminense é o lanternão. O Fluminense, Juan, mesmo ganhando a próxima rodada, ele não sai da lanterna, tá certo? Então, muito ruim a situação do Fluminense, ele que joga na capital cearense nesse final de semana. A rodada número 15, Juan, vai ter o destaque, é o jogo do Flamengo. O Flamengo líder, joga com o Cuiabá. Esse jogo acontece amanhã e o Juan vai atualizar todos os jogos da Série A do futebol brasileiro, rodada número 15. Flamengo contra Cuiabá, o São Paulo com o Red Bull Bragantino, jogo de amanhã e o jogo de domingo. A gente tem o Cruzeiro com o Corinthians, o Fortaleza com o Fluminense, Juventude com o Grêmio, Internacional com o Vasco, Vitória com o Criciúma, Palmeiras com o Bahia, o Atlético Goianiense com o Atlético Paranaense e o Botafogo com a equipe do Atlético Mineiro. É a Série A do futebol brasileiro, sensacional, show de bola. O Flamengo nesse momento é o líder, né? O líder, e a gente vai no final do programa, lógico, tocar o hino do Mengão. Flamengo, líder da competição, que tem uma boa tabela aí, tem tudo para disparar na liderança. Juan, a Série B, a rodada número 14 começa hoje. Mas, no meio de semana, a gente teve o encerramento da rodada número 13. Agora, todos os times estão com 13 jogos, com exceção do CRB, que tem 11. Falta um jogo atrasado com a equipe do Sport e outro com o Botafogo Paulista. Então, a rodada número 14 começa já o destaque na Arena Castelão, o Ceará recebendo a equipe do Santos. Por isso a gente está fazendo o bate-bola um pouco mais cedo. Aqui a gente abraça os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. Um abraço para o Dedé. O Dedé curte o bate-bola no YouTube. O Juan vai atualizar
o restante, né, Juan, da rodada, né, 4 jogos no meio de semana, segunda e terça-feira, que complementaram a rodada número 13. Novo Horizontino 1-1 com o Mirassol, o Goiás 2-1 no América, o CRB 1-1 com o Brusque e o Santos 1-0 na Chapecoense, dando adeus à sua má fase por enquanto. A equipe do Santos, com essa vitória, Juan, aliás, no finalzinho, assumiu a segunda colocação. Então, o Avaí é o líder com 23, o Santos é o segundo com... Aliás, o Santos é o segundo com 22, o América também tem 22 e o Operário é o quarto com 22. Então, o G4, todo mundo com 22, com exceção do Avaí, que tem 23, é o líder. O Goiás é o quinto, o Vila Nova é o sexto, o Sport é o sétimo, o Coxa é o oitavo, será o oitavo. O Ceará que ganhou 3... O Ceará é o nono, o oitavo é o Coxa. Então o Ceará ganhou 3 posições em relação à rodada anterior. E está com 19 pontos, Juan. Se o Ceará confirmar a vitória agora há pouco, ele vai ficar com a mesma pontuação do Santos, que é segundo. Então, um jogo importantíssimo na Arena Castelão, já 17 horas. Por isso, a gente está fazendo um programa mais cedo, que a gente quer acompanhar todos os lances, todas as emoções desse jogão de bola. Vamos torcer para o Ceará ganhar, e quem sabe, né, hoje tem a estreia, Juan, do Léo Condé, o Léo Condé que conhece essa competição, subiu com vitória, foi campeão com vitória, e se ganhar hoje, o Ceará entra de vez na luta por uma vaga na Série A do futebol brasileiro do próximo ano. Então, na sequência, o Mirassol é o 10º, do Horizontino 11º, o Botafogo, com jogo a menos, é o 12º, a Ponte é o 13º, a Amazonas 14º, o Paysandu é o 15º, a Chapecoense é 16º, o CRB com 2 jogos a menos é o 17º, dentro da zona da degola, Bruscão, 18º, Ituano, 19º, o Guarani é o lanternão, o Guarani também está numa situação muito ruim, precisa, Juan, o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento é a Chapecoense, tem 14, o Guarani tem 6, então são 8 pontos de diferença, 3 rodadas, precisa ganhar 3 rodadas seguidas para sair e torcer por tropeço dos adversário, situação muito ruim do Bugre Campineiro. A rodada de número 14, ela tem abertura hoje, ela começa hoje e o destaque é o Ceará Sporting Clubes, às 19 horas na Arena Castelão, com o Santos e o Juan vai atualizar o restante da rodada. O Brusque com a Ponte Preta, o América Mineiro com o Operário, Goiás com a Chapecoense, Curitiba com o Paysandu, Ituano com o Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani com o Sport, Avaí com o Novo Horizontino, o Amazonas com Vila Nova e o Mirassol com o CRB. Será que vai enfrentar o Santos? Os dois vêm de boas vitórias, então eu espero um jogaço. Com certeza, Juanzinho. A gente teve também, Juan, pela Série C, agora vamos falar de Série C, a gente teve o fechamento da rodada número 11. Teve um jogo atrasado da rodada número 6, no meio de semana, e o fechamento da rodada número 11. Lembrando que a Série C, Juan, é rápido, porque só são 18 jogos, não são 19 jogos. E nós já estamos na rodada número 11, falta pouco aí. Quem está brigando por alguma coisa, quem está mal, já está no horário de se recuperar. Caso contrário, vai ter o sonho adiado de retornar à Série B. O jogo atrasado da rodada C, a gente teve o São José perdendo de 1-0 para o Atlético Clube, que está muito bem, é o líder. O CSA 3-1 no Figueirense, o Botafogo da Paraíba, que eu acredito que vai subir, fez 4-3 na Aparecidense, o Náutico 2-1 no Confiança e o Londrina 3-3 com a equipe da Tombense. Juanzinho, com isso, o Volta Redonda, que era o líder, né, mas agora caiu para a terceira colocação. O líder é o Atlético, voltou à liderança. O Belo é o segundo, né, o Botafogo da Paraíba. O Voltaço exatamente, o Botafogo tem um jogo a menos. Caso confirme essa vitória, assume, aliás, se empatar o jogo, assume a liderança, não é isso, Juan? Então, o Volta Redonda é o terceiro, São Bernardo o quarto, Ferroviária quinto, Tombense sexto, Figueirense sétimo e Londrina é o oitavo. Na sequência tem o Ipiranga, o Remo, ABC, Náutico, Ferroviária, 13ª colocação, 11 pontos nesse momento, 6 pontos, distante, bem distante do G8, né, Juan? Está mais próximo aqui do Z4, a equipe do CSA, 14º, a Aparecidense, 15º, Sampaio Corrêa, fora da zona da degola, 16º, o Floresta, Juan, ganha, mas de vez em quando volta para a zona da degola, porque ele não consegue se distanciar. Então, o 17º, o Confiança, 18º, o Caxias, 19º, e o Juventude é o
terna, Juan, com 4 pontos, situação muito difícil, o São José. A rodada, Juan, que marca o jogo do Ferroviário com Volta Redonda. Esse jogo acontece amanhã, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, e o Juan vai atualizar o restante da rodada. Só pode correr com a Ferroviária, o ABC com o CSA, o Aparecidense com Londrina, Figueirense com o Atlético Clube, o Tombense com o Náutico, o Confiança com o Ipiranga, Caxias com o Remo, o São José com o Floresta e o São Bernardo com o Botafogo da Paraíba. É a Série C do futebol brasileiro em destaque no bate-bola. Agora vamos falar da Série D, Juan. A Série D teve jogos atrasados da 4ª rodada, teve da rodada 11, que é a atual rodada, e o Juan vai atualizar os jogos do meio de semana. A gente teve alguns jogos. Teve o empate cearense com o Maracanã 0x0 com o Atlético Cearense, o Iguatu 1x0 no 13, grande resultado, que é o 13 é o líder do grupo, isolado. O Misto fez 2x1 no Brasiliense, esse não foi um grande resultado. O Democrata perdeu 2x1 para o Serra, o Altos 2x1 no Tocantinópolis, o Petrolina 1x1 com o Sergipe, a Esportivo perdeu de 1x0 para a Juazeirense e Itabuna 0x0 com a Portuguesa. Jogos atrasados da rodada 4, a gente teve o Avenida 1x0 no Cianorte, o Novo Hamburgo perdendo 2x1 para o Brasil de Pelotas. Voltando para a rodada 11, a Jacuipense fez 1x0 no Asa, o Motoclube 1x1 com o Cametá, o Souza 3x0 no Santa Cruz de Natal, o Potiguar de Mossoró 0x0 com o América de Natal e o Itabaiana 2x1 na equipe do Retrô. Juanzinho, com isso, só o grupo 3 aqui, né, que são muitos grupos, são 8 grupos. 8 grupos com 8 times, então cai a metade, vai ficar 32 para a gente ir para o mata-mata, né? 16 avos de final, 8 avos de final, até conhecer os 4 que sobem para a Série B, a Série C do futebol brasileiro. O G4 do grupo 3 é onde estão os times cearenses, né? A gente tem o 13, líder, isolado, 24 pontos, mas agora Juan, o Iguatuzinho está ali com 21, então está olhando para essa liderança. Lembrando, Juan, que são 14 rodadas e a gente já atingiu todos os times desse grupo já jogaram 11 vezes, só faltam 3 jogos. Então, acredito, o Iguatu está classificado, né, Juan? O Iguatu está classificado, 21 pontos, não está ainda, matematicamente ainda não está, né? Porque o Souza é o quinto, está com 14. Se ganhar 3 jogos, iria a 23, então não está classificado. Então, o Atlético Cearense com 17, o América Natal com 17 já é o G4. Tá certo? Então, o Souza ainda tem chance. Então, vamos acompanhar. Faltam 3 jogos para cada equipe para acompanhar o que acontece, torcendo pelos times cearenses. Acredito que o Maracanã não tem mais chance. Tá certo, Rosinha? Vamos falar agora do Brasileirão Sub-20. A gente teve rodada e destaque negativo, Juan, é a queda do Ceará Sporting Clube. O Ceará teve na 3ª colocação e agora não consegue ganhar jogos. Até empatou nessa rodada, mas está se distanciando ali dos times que classificam para o mata-mata. Botafogo perdeu de 3x2 para o Corinthians, o Goiás 4x1 no Cuiabá, o Palmeiras 1x0 no Santos, Fortaleza 4x1 no Atlético Mineiro, grande resultado, já vinha de 3x0 em cima do Flamengo, o Cruzeiro 3x2 no Atlético Paranaense, São Paulo 2x1 no Internacional, o Grêmio perdeu de 1x0 para o Bragantino e o Atlético Goianiense perdeu de 1x0 para o América Mineiro, o Fluminense 2x2 com o Ceará e o Bahia perdeu de 2x0 para a equipe do Flamengo. Lembrando, Juan, que disputa essa competição, o Brasileirão Sub-20, não são os mesmos times que estão na Série A. Termina o ano, a CBF divulga aqueles times melhores ranqueados. Então, os 20 melhores ranqueados são os times que participam da primeira divisão da base, ou seja, do Sub-20 do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição da base do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras é o líder com 30 pontos, o Cruzeiro é o segundo, o Atlético Goianiense é o terceiro, o Atlético Paranaense é o terceiro, Goiás o quarto, Fortaleza o quinto, Santos o sexto, o Flamengo aparece na 8ª colocação e o Bahia o 8º. O Ceará aparece na 11ª colocação nesse momento, 2 pontos do G8 é o Brasileirão Sub-20. O Brasileirão Feminino a gente teve um jogo atrasado, Juan. Foi Internacional 1x0 na equipe do Red Bull Bragantino. Com isso, Juan, também todo mundo com 13 jogos. Então, Juan, como são 16 seleções, 16 equipes, então só faltam mais 2 para a gente conhecer, 2 rodadas para a gente conhecer os times que vão para o mata-mata. Nesse momento é o Corinthians, na liderança, a Ferroviária é a segunda, São Paulo o terceiro, o Palmeiras em quarto, o Cruzeiro em quinto, o Grêmio em sexto,
Red Bull Bragantino em sétimo e o Flamengo na oitava colocação. Já vai terminar essa competição. A terceirona cearense, nosso manjadinho, teve um jogo atrasado, Juan. O Crato ganhou de 2-1 do Aliança. Com isso, Juan, a gente tem o Quixadá na liderança, o segundo é o Sport Limoeiro, o terceiro é o Crato, a Aliança aparece na quarta colocação. Então esses quatro estariam classificando para o mata-mata, para saber quem sobe para a segundona do nosso manjadinho. Ô Rosinho, a rodada 4 tem prosseguimento nesse meio de semana. Vou mandar um abraço para o Fabinho Sobral também, puxando bate-bola, um abraço para ele. Tianguá com a Aliança, o Crato com o Quixadá e o Itarema com a equipe do Terrimar. Rosinho, no futebol sub-20, a gente também teve um jogo atrasado, Juan. O Itapipoca fez 2-0 na equipe do Calcaia. A gente está acompanhando as competições, tanto a terceirona como o sub-20 do futebol cearense, é o nosso manjadinho. Uma Copa América, eu destaco agora a Copa América. A gente, na segunda-feira, a gente falava que ia ter o fechamento do grupo do Uruguai, e vamos atualizar os resultados. A Bolívia perdeu de 1-0, 3-1 para o Panamá, e os Estados Unidos perdeu de 1-0 para o Uruguai, o que deixou os donos da casa fora das quartas de final. O Brasil 1-1 com a Colômbia, jogos da terça, e a Costa Rica 2-1 no Paraguai. O Fabinho aí na concentração. Hoje a gente está fazendo o bate-bola mais cedo, já tem Ceará e Santos. Ele entra no dilema de quem torce. Vamos torcer, né, para o Ceará dar uma sapecada no Santos, depois o Santos resolve a vida dele, Fabinho, mas hoje é Ceará. O Juan, com os resultados, fechamentos do grupo, a Argentina foi líder do grupo A, 9 pontos. O Canadá, o segundo, e o Chile e o Peru eliminados, né? Então, o destaque negativo aí o Chile. Todo mundo achava que o Chile seria a segunda força, acabou sendo eliminado. No grupo B, Juan. Grupo B, a Venezuela em primeiro, inclusive a primeira classificada de todas. O Equador, que conseguiu a segunda posição, mas já está eliminado também. E o México em terceiro, a Jamaica em quarto, não fez nenhum pontinho. Esse grupo, a surpresa aí foi o Equador não ter ficado em primeiro, né? A Venezuela fazer 9 pontos. A Venezuela, porque quando saiu o grupo, todo mundo falava, o Equador primeiro e o México em segundo. A Venezuela ficou em primeiro e mandou o Equador para enfrentar a Argentina. Já, esse jogo já aconteceu, já a gente atualiza. A classificação do grupo C tem surpresa, Juan. Tem surpresa que foi o Uruguai em primeiro, 9 pontos, até aí tudo normal, só que os Estados Unidos, com a derrota para a seleção semi-amadora do Panamá, conseguiu ficar de fora e o Panamá passou em segundo, pois ganhou da Bolívia, que não faz mais ninguém. Tanto aí, a surpresa negativa foi os Estados Unidos, país anfitrião, está fora da Copa América. E no grupo D, para surpresa de 0 pessoas, a Colômbia foi líder. E segundo foi o Brasil. Destaque negativo, o Brasil, precisando da vitória, o seu treinador não mexeu no time de jeito nenhum, tá certo? Quando eu digo mexer na estrutura do time. Ele tirou o volante, colocou o volante, tirou o lateral, colocou o lateral, ou seja, ele não fez nenhum esforço para o Brasil ganhar. Naquele momento, caso o Brasil ganhasse o jogo, seria primeiro e enfrentaria o Panamá. Se fosse empate, enfrentaria o Uruguai. Se perdesse, enfrentaria o Uruguai. Então, o empate não acontecia nada. Então, era para ter ido para frente e tentar a vitória para ficar na primeira colocação e pegar uma baba, gente. Pegar uma baba a equipe do Panamá. Mas o Dorival, acredito que é um pouco treinador para muita seleção, mas a culpa não é só dele. Futebol brasileiro, a gente tem a seleção brasileira, só os jogadores que jogam no futebol europeu e não conseguem jogar bem, né? Você tem ali o goleiro, né? O Alisson. Que já está fazendo hora extra. O Alisson é goleiro do Liverpool. O lateral direito, o Danilo, é lateral da Juventus. O outro lateral, o Wender é titular no Porto. 2 zagueiros, a gente tem o Marquinhos do PSG e tem o Militão do Real Madrid. Não é titular, mas era titular. Nesse momento, não estava jogando como titular porque vem de uma contusão. Mas já jogou muitas vezes como titular no Real Madrid. É importante, jogador do Real Madrid. Aí, o meio, a gente tem só jogadores da Premier League. Todos jogam na Premier League. Tem o ataque, o Vinícius Júnior, campeão europeu pelo Real Madrid, e o Rodrigo também. E o outro é o Rafinha, que eu tenho um pé atrás com o Rafinha, mas joga no Barcelona.
Inclusive o Brasil fez um gol depois de 1 milhão, acho que desde a época do Pedro Alves Cabral, o Brasil não fazia um gol de falta, acabou fazendo com o Rafinha, o goleirão acabou entregando, mas depois o Brasil foi dominado, tá certo? A Colômbia brincou de jogar bola, o Brasil não tomou conhecimento e o Dorival ficou só assistindo, tá certo? Então com isso, Juan, a gente os confrontos ficaram assim, né? Então a Argentina com a equipe do Equador, a Venezuela com a equipe do Canadá, Brasil com o Uruguai e a Colômbia com o Panamá. Esse mata-mata já começou e começou com surpresa, Juan. E foi a Argentina empatando em 1-1 com o Equador, com direito a pênalti perdido do Ener Valencia, que se fizesse provavelmente eliminaria a Argentina. E aqui a Argentina acabou passando nos pênaltis e hoje, às 10 horas, a gente tem um jogo desinteressante, não é desinteressante, é só no mínimo inesperado, que é a Venezuela com a equipe do Canadá, e eu acredito que a equipe da Venezuela tem uma margem maior para passar nesse confronto, porque está jogando muito bem. Eu também, Juan. Se eu fosse apostar umas fichazinhas, se eu tivesse 10 fichas, eu apostaria 8 na Venezuela. Acredito que a Venezuela se classifique para pegar a Argentina nas semifinais. O vencedor de Venezuela e Canadá enfrenta a Argentina que passou nos pênaltis, graças ao goleirão, né? O Messi perdeu o primeiro pênalti, mas o Martins acabou segurando a rapadura. É o futebol que quis eliminar a Argentina, só que o Martins não deixou. Juan. Então, hoje sai o adversário da Argentina e amanhã a gente tem os dois confrontos para sair as outras semifinais, Juan. Jogos e o horário dos jogos. Que é a Colômbia com o Panamá, que está fazendo hora extra já, e o Uruguai com a equipe do Brasil, que eu estou sendo sincero, tenho medo desse jogo. Torço demais para a seleção brasileira ganhar esse jogo, mas não acredito. O Uruguai é mais time, mas tem aquela, né, a mística da camisa amarela, pode ser que iguale, o Brasil leve esse jogo arrastado para as penalidades e consiga passar, mas antes do jogo não dá para cravar, o Uruguai é o favorito. Torço demais para o Brasil ganhar, mesmo porque se ganhar, acaba liberando os jogadores do Flamengo que estão servindo a seleção uruguaia. São 4, né? O Pulgar estava no Chile, já voltou, e torcendo que o Uruguai seja eliminado, né? Acho até se o Uruguai não for eliminado do Brasil, tem a chance de ir para a final. Tá certo, Rosinho? O assunto agora é Eurocopa. A gente teve, Juan, na Eurocopa, a gente teve no início da semana, na segunda-feira, Juan. A gente estava fazendo o programa na segunda e a França tinha passado pela Bélgica, né? Um gol no finalzinho. Gol contra o Vermelho. Exatamente. Enquanto a gente fazia o bate-bola, estava nas penalidades. E Portugal acabou ganhando 3-0 e classificou Portugal para enfrentar a França. Tá a Eslovênia que sofreu para levar nas penalidades e no final não conseguiu furar o goleiro Rui Patrício nem nas penalidades. Exatamente, Joãozinho. Então, Juan, com isso, a equipe fechou o grupo aliás, esses dois times aí, a França ganhou mais cedo e Portugal ganhou. Então, seria um dos confrontos das quartas de finais. E a gente teve mais 2 jogos na quinta, Juan. Na quinta não, na terça. Foi a Romênia perdendo de 3-0 para Holanda e a Áustria perdendo 2-1 para a Turquia. A Turquia que volta às quartas de final de 1 Euro. Aí, Juan, a gente já estava certo, né? Já estava certo o confronto da Alemanha com a Espanha, da Inglaterra com a Suíça, o Portugal foi o adversário da França e a Holanda, como classificou, pegou a Turquia, né? A Turquia, então assim ficou as quartas de finais, que começou hoje, Juan. Começou hoje as quartas de finais, logo cedo, Juan. Cedo teve a vitória sensacional da equipe da Espanha, não foi, Juan? A Espanha fez 1-0 e acabou, no finalzinho a Alemanha foi para cima, acabou empatando e fomos para a prorrogação. E já no último minuto da prorrogação, acabou acontecendo o gol da Espanha. A Espanha está classificada para pegar, Juan, o adversário de Portugal e França, que acabou um jogão de bola, 0-0, prorrogação 0-0, está nos pênaltis. Nesse momento, Juan, 2-1 para a França. Está nos pênaltis, 2-1 para a França. A França fez 1-0 com o Dembélé, Cristiano Ronaldo, que perdeu um pênalti
Contra a Eslovênia no jogo, mas nas finalidades ele venceu o Oblak, acabou fazendo, e hoje ele fez, né? E o Fofoná fez o gol, tá 2-1 para a equipe de Portugal. Então vamos ver, talvez antes de terminar o bate-bola a gente atualize quem é o classificado. E amanhã, Juan, tem mais 2 jogos. A Inglaterra contra a Suíça e a Holanda contra a Turquia. Ô Ronzinho, esse confronto, como eu falei, a Espanha já está classificada para as semifinais. Nessa disputa de pênalti entre Portugal e França sai o adversário. E a outra semifinal sai dos 2 confrontos de amanhã, a Inglaterra contra a equipe da Holanda. Tá certo, Ronzinho? Então, Juan, por hoje tá bom, só dê uma olhada como é que tá as penalidades, o resultado das penalidades. Nesse momento, a França Bernardo Silva 2-2. Tá 2-2, né? Tá 2-2 e a gente vai ficar atento, vai acompanhar a rodada do futebol brasileiro, o jogo do Brasil amanhã, né? O líder do Brasileirão também joga amanhã, e a gente vai finalizar hoje com o hino do Flamengo, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta a equipe do Cuiabá, que perdeu na última rodada para a equipe do Botafogo. Tá certo? Então, se Deus quiser, na segunda-feira, a gente retorna com mais um bate-bola para atualizar tudo que aconteceu no final de semana. Agora a gente vai, com certeza, se concentrar para assistir o Ceará Sporting Clube e torcer por uma grande vitória do Ceará Sporting Clube em cima do Santos. A equipe da França fez o terceiro gol, tá 3-2, né? Com Condé fez a 3-2, tá na disputa, e vamos ficar agora com o hino do Mengão, hino do Flamengo, homenagear o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Uma vez Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer.